Fala, brothers! Galera, continuando funções. Olha só, em aulas passadas nós estávamos falando sobre aquela ideia das primeiras definições de função, o que é uma função e tal. Só que aparece muito o lance de termos fórmula de uma função. Aí, o que é lance de fórmula? Tudo que você tiver lá sobre fórmula de uma função, você vai pensar nisso aqui, ó, lei de formação. Isso aqui está diretamente associado à fórmula. Fórmula é a mesma coisa da história daquela função. Como assim? Tem hora que eu pego a função e está lá, poxa, por que quando o x é 2, o resultado dela é 3? Por que quando o x é 3, o resultado é 7 e tal? Isso nada mais é, máquina, do que a história da função, do que a lei de formação. Então, cada função vai ter a sua história. Tá bom? E isso aí vai vir de acordo com o problema que eu tenho. Por exemplo, pegar alguns casos aqui. Eu posso muito bem falar com você, ó galera, eu fui em um evento ali, um festival de sorvete, por exemplo, e nesse festival que eu fui, funcionava assim. Eu pagava, por exemplo, R$10 o ingresso, mas eu pagava um determinado valor por cada sorvete que eu tomava. Eu chegava lá e pagava, vou colocar aqui por exemplo, R$1,50 para cada sorvete. Então R$10 o ingresso, mais R$1,50 para cada sorvete. E aí você começa a pensar em algumas relações que vão acontecer de acordo com o meu consumo, né? Vamos colocar aqui, ó, S, quantidade de sorvetes, e o outro conjunto, quanto que eu vou pagar. Por exemplo, se eu consumir nada, eu já tive um gasto aí, ó, nesse festival de R$10, né? Se eu consumir, por exemplo, sei lá, 2 sorvetes, cada sorvete é R$1,50, 2 vezes R$1,50, 2 vezes R$1,50, 3, com os R$10 do ingresso, eu vou ter, por exemplo, R$13 e vai. Então, o que acontece? Eu consigo calcular quanto que eu vou gastar. Só que vai que você fala, então, queria uma fórmula já pronta, é possível? Sim. Então, eu vou ter a fórmula, por exemplo, ó, que eu vou chamar aqui de gasto, por exemplo. Eu coloquei esse nome. Vai ser ó, R$10 mais R$1,50 para cada sorvete. A quantidade de sorvete, eu vou enfiar aqui uma letra. Eu quis colocar X, velho. Isso aqui é uma fórmula. Ou seja, eu tenho um modelo de função que para qualquer quantidade consumida de sorvete vai ter grana, vai ter dinheiro, vai ter gasto. E aí, ó, é um modelo de função. E aí essa função, eu tenho a história dela representada aqui, mas posso ter a história dela representada por meio de fórmula. Ou seja, fórmula nada mais é do que uma lei de formação. Só que em matemática, nós deixamos as coisas mais o que? Formais, ok? Por exemplo, essa função aqui eu vou deixar um pouco mais formal. Eu vou chamá-la de função G, que é o gasto, né? Aí você vai pensar comigo aqui, ó. O sorvete lá, ele sempre é um número natural. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 nesse meu problema. Ou seja, eu não vou consumir meio sorvete nesse caso, que não é possível, 2/3, menos 1, eu não vou consumir. E isso as questões declaram, colocam ó, o nome da função, 2 pontinhos aqui e colocam, ó, a minha função ela começa com o número natural e vai aqui no caso, ó, vai de número natural para... Nesse caso aqui, como o valor vai ser sempre um número natural, que eu vou multiplicar aqui por 1,50, o meu resultado vai ser sempre um número racional, tipo, pode ser lá R$10, R$11,50, R$13, R$14,50 e vai. Então o resultado meu aqui é um tipo de número racional. Então a minha função, o que é isso? Para você pensar mais fácil, isso aqui nada mais é do que o domínio da função. É quem o x pode ser. O outro é o contradomínio, são as possibilidades de resposta. Então, nas questões, começam que mais formais, coloca o nome da função, eu tenho a função G, e ela vai dos naturais para os números racionais, ou seja, quem está no lugar do x é o número natural. O que vai ser o y, as minhas respostas, né, o que tem chance de ser resposta, é apenas o número racional.
E aí a galera vem aqui e fala, a função g, ela é 10 mais 1,5x. Você fala, então eu já vi no lugar de g colocar assim, ó, y. Pode também? Pode. É porque é o seguinte, daqui a pouco toda função eu vou chamar de y, função y, vira uma coisa chata. O que a gente faz? Nós colocamos nome para a função. Eu posso deixar y ou chamar de g, 10 mais 1,5x. O g é só para diferenciar. Eu tenho função a, b, c, d, e, f, g. Chamei de g porque eu quis, velho. Eu sou livre, entendeu? Então, olha só, máquina. O que acontece? Olha só. Além de poder colocar o nome, nós declaramos com que tipo de variável está trabalhando. Função g, que eu estou usando a letra x para poder representá-la. E por isso que acontece isso aqui, ó. Tá vendo que eu vim aqui e troquei, ó? Eu descobri quando eu gasto 0 sorvete, eu pago 10 reais. Isso é o quê? Quando você vem na função e troca x por 0. Você vem aqui, ó, 0 vezes 1,50, 0, com mais 10 é 10. G de 0. O G de 0 é quando você troca o x por 0, o resultado é 10. Ah, então quer dizer que quando eu trocar x por 2, é o famoso G de 2? Boa. Melhor coisa que você fez hoje. Boa, máquina. Isso aí. Então, olha só. Quando eu trocar o x por 2, é o G de 2. Eu venho aqui, ó. 2 vezes 1,50, 3. Mais 10, 13. 13 dinheiros aqui. Então, tá aí, velho. Olha só. É isso. Só que aqui eu vim mais simples com vocês, aqui um pouco mais técnico. Então, é o seguinte. O que vai acontecer pra caramba é o quê? Você chega lá na questão, vai estar lá aquela coisa mais formal, vai estar assim, ó, função f, o nome dela, 2 pontinhos, aí vem isso, ó, de r, aí uma setinha para r. Você fala, meu Deus, o que é isso? Ela vai dos reais para os números reais, ou seja, o meu x ele tem chance de ser apenas número real e o meu y também. Pensa assim, de uma maneira mais simples para a gente poder visualizar, e depois coloca o nome da função. Você quer f, coloca lá f, e explica com qual tipo de letra que eu estou trabalhando. Função f que está sendo expressa, representada pela letra x. F de x, aí a galera coloca lá, sei lá, x ao quadrado mais 2, vai ter a função. Cada tipo de problema vai ter o seu modelo de função. O que eu preciso que você entenda nesse primeiro momento? A lei de formação nada mais é do que história. É igual quando você talvez não concorda com a cobrança da água na sua casa, com a cobrança da energia na sua casa, aí você vai lá cobrar da companhia, ó. Poxa, que lógica que vocês utilizam? Que fórmula? Que história? Ou seja, qual que é a função que é utilizada? É isso que é a lei de formação. Então, você chegou no festival de sorvete, já viu que lógica que você utiliza nesse festival de sorvete, máquina? Fala aqui comigo. 10 mais 1,50 por cada sorvete consumido. Então, nesse meu problema aqui, ó, o X é sorvete. Não é? Então, não, você paga 10 reais no ingresso e 1,50 por sorvete, senhor. É isso, quando o pessoal vai colocar no sistema. Então, aqui, essa é uma função que eu criei também para um outro problema aí. Então, lembre-se, eu tenho essa primeira ideia que você vai visualizar, que são mais definições da função, aquela leitura rápida que você faz, que é para você visualizar nome dela, quem pode ser x, quem pode ser y, beleza? Isso aqui é a história da função. Pensa, respeita essa história, papai. Ou seja, chamado de lei de formação, a regra da função. Então, a lei de formação nada mais é do que a regra que a função vai ter. Lembra? Olha a regra dessa, olha a regra dessa. Aí eu poderia, em vez de colocar f de x, escrever y é x ao quadrado mais 2? Você pode. Só que aqui é o detalhe, eu também poderia chamar essa de y. Se eu falo, galera, pega a função y. Você vai, quem é a função y? Qual das duas? Por isso que nós colocamos nome f, g, h. Por exemplo, essa aqui, ó. Isso aqui é um ponto, ó. Quando o x for 0, o resultado é 10. Por isso que nós falamos que o x aqui
e o y é o resultado. Por isso que nós a chamamos de y, beleza? E melhorando o nível, quando você vê aqui, por exemplo, ó, coloquei lá f de 3. O que é isso? Você vai lá na função, onde tem x, você escreve 3. Não é isso? Então vamos colocar aqui ó, de vermelho para ver melhor. F de 3. Onde tem x, você escreve 3. Então vou fazer uma substituição. E qual que é o efeito disso? Ó, f de 3 é igual a 3 ao quadrado 9, 9 mais 2 fecha 11. Isso aqui ó, representa um ponto lá no plano cartesiano. Lembra eixo x, eixo y? Quer dizer que no gráfico dessa função, que é um próximo momento que nós trabalharemos, quando x for 3, o y, o resultado é 11. E lembre-se, sempre quem fica nessa posição, que é o x, vamos pensar assim, você vai chamar de domínio. Lembra? Quem está mandando a setinha é o domínio. E quem recebe a setinha é chamado de imagem. Lembra? Macete ridículo, ó. Imagem. Você vai lembrar, ó, y de imagem, máquina. Então, y de imagem. É macete ridículo que você quer? Então, toma. Falou imagem, é o y. Domínio é o x. Então, por exemplo, a imagem, nesse caso aqui, ó, é o 11. É o 11. Então, no caso aqui, ó, imagem. Então, sempre você vai pensar, ó, suponhamos que a questão coloca lá, qual que é a imagem de 3? Poxa, imagem de 3, velho? Imagem de 3? Tem gente que fala, é 3, a imagem de 3 é 3. O 3, a imagem dele é o número 3, a minha imagem sou eu. Não, não é isso não, velho, não é. Irmão, quando os pergunta, cita o lance de imagem, você vai pensar a resposta, ou seja, qual que é a imagem de 3? Ou seja, quando eu troco o x por 3, qual é o resultado que eu tenho? Então, sempre que mencionar, citar alguma ideia de imagem, você vai pensar em, ó, resposta. Você vai pensar nisso aqui, ó. Qual é a imagem de 0? É 10. Imagem de 2 é 13. O contrário também, ó. Qual que é o domínio do 10? O 0. O domínio é quem foi seu x. Então, você pensa, domínio associado ao x, imagem ao y. Então, nessa aula é isso que eu quero mostrar para você. O lance da lei de formação da função, o que é, tá bom? Falou, brothers, até a próxima!